Muito bem, boa noite. Vamos proceder agora à posse deste irmão querido, pastor Pepe, irmão Pepe, que se tornou pastor como, primeiro, uma chamada de Deus, é o que está na base desse novo pastorado que nós assistimos agora iniciar. E coube a nós, igrejas, primeiramente os líderes da igreja, pastores, a observação disso, como eu venho observando a trajetória do irmão Pepe, desde a Manancial, com a pausa em que ficamos distanciados, depois ele chega perto de novo, e foi muito fácil observar a linha que ele traçara desde o início da sua conversão, uma linha de muita seriedade como crente, depois como estudioso da palavra, como ouvimos, e depois como alguém que vivia a palavra, e mais depois ainda ensinando a palavra. Então, não havia dúvidas quanto ao padrão cristão do Pepe. Aí ele namora, ele casa com a Joelma, ele constitui família com o Tiago, e continua aí com um padrão muito firme. Chega na Luz do Mundo, alguns anos atrás, e logo resolve tomar conta da mocidade. Não foi bem assim. Não havia mocidade para ele tomar conta. Ele construiu uma mocidade, podemos dizer assim, com a matéria-prima que Deus forneceu à nossa igreja, através de jovens que lá estavam, alguns ainda adolescentes, outros entrando mesmo na fase mais jovem, seja como for, uma quantidade muito pequena, a igreja pequena, novinha. Então, ele entrou de uma maneira muito característica dele, sem muitas palavras. Eu não me lembro ter dito para o Pepe alguma vez: tome conta da mocidade aqui, precisamos de uma mocidade. Não sei se o pastor Vaz teve alguma conversa com ele parecida, e eu sei que foi uma coisa muito natural, e, por outro lado, não tinha nada a ver com alguém que chega e querendo tomar conta, querendo ser o manda-chuva ali, essa área aqui vai ser comigo, eu gosto disso aqui, isso aqui eu vou colocar a mão. Zero. Então, ao mesmo tempo em que era uma força muito grande com que ele passou a se interessar a mocidade, e com muita naturalidade. E isso do Pepe sempre me deixou muito admirado, e sempre o admirei nisto. A descrição e a genuinidade e a intensidade da seriedade. E assim foi. E logo começamos a conversar, eu e pastor Weidson. Olha o Pepe aí, olha o trabalho do Pepe, está ultrapassando visivelmente a questão de um diácono ou de um coordenador, que seria até mais o caso mesmo, embora ele tenha sido diácono também há muitos anos, mas um coordenador de mocidade, coisa assim. Isso está passando desse limite, claramente, o interesse dele, a atenção com o grupo. E aí chegou um tempo em que nós não tínhamos outro rumo a não ser concluir. Ele está pastoreando esses jovens de uma maneira não
titular ou de uma maneira auxiliar, porque a parte da pregação e do ensino da igreja estava na minha responsabilidade, desde o início como até hoje, a parte da membresia, da administração com o pastor Watson. Então, ao mesmo tempo em que nós não deixamos de ser os pastores em cada área, olhando em termos da mocidade, mas eles estavam começando a contar mesmo, conscientemente ou não, notando ou não, com alguém que estava com cuidados pastorais para com eles, né? Então, aí foi só uma questão de tempo, de nós colocarmos em execução a ideia. Foi, como tudo no mundo, né, interrompido aí pela pandemia, 2 anos, a gente estava nesse rumo, eu e ele, quando parou tudo, e logo que serenou, retomamos a ideia e trouxemos, e conversamos com ele, e trouxemos para a igreja, e a igreja, então, aprovou, convidá-lo para pastor da mocidade, pastor auxiliar de jovens aqui da igreja. Eu não tenho dúvidas que qualquer igreja que, se quiser, venha a chamá-lo como pastor titular, não tenho dúvidas que ele poderia desempenhar. Não sei se ele iria, se ele tem essa vocação, eu digo esse desejo, né, de um pastorado titular. Não sei, nunca perguntei a ele, também ele nunca me disse. Se não perguntar a ele muitas coisas, ele diz pouco. Tem que perguntar um bocado. É o jeitão do Pepe. Mas uma segurança, ele transmite uma segurança muito grande. Então, lá vão os jovens, lá para o retiro, sei lá onde, que ele inventa aí com a Jó, aí vão lá para um sítio, sei lá de quem, vão lá para a Serra de Guaramiranga, vão ficar 3 dias lá numa casinha lá em cima da serra e tal, e eu tranquilo, eu sei que esses jovens estão em ótimas mãos. Quer ele próprio pregando, como muitas vezes é o que acontece, quer alguém que ele convide, certamente aí com minha concordância, alguém para pregar, mas independentemente disso, estou tranquilo que os jovens estão nas mãos do Pepe. E no caso de retiros e tudo, Joelma colada com ele. Então, irmãos, foi um prazer muito grande para mim, e imagino que o pastor Watson também, a aprovação da igreja desse convite, e como eu disse, acho que ele está apto para qualquer tipo de pastorado a que ele venha a ser convidado, e aqui na própria igreja. Ele tem se preparado para isto, ele estuda a palavra, como foi colocado, inclusive, na pregação também, estuda de uma maneira formal, inclusive em seminários, no plural, e fez cursos, faz cursos, ele está sempre tentando melhorar nisto, ele vive a palavra, que eu sei, acompanho, desde o começo, como falei. Vi o Pepe enfrentando crises grandes na vida dele, e a forma como ele enfrentou, a forma como ele se saiu, fantástica. Para não tirar a palavra fantástico, vamos dizer assim, fiel, talvez seja uma palavra até melhor. Fiel a Deus, só isso. E é o que se espera de um crente, é que seja encontrado fiel. Então, ele é um homem fiel, como se fosse pouco. E isso não é nada de pouco. Vamos empossar o irmão Pepe como pastor. Ele já é, no sentido de que ele foi já eleito pela igreja, mas vamos então empossá-lo, aproveitando este ensejo aqui. Eu pretendo fazer uma oração através da qual ele estará sendo empossado, mas antes disso eu quero primeiro chamá-lo aqui à frente, claro.
E eu quero convidar todos os pastores que aqui estão para chegarem aqui no púlpito, aqui no palco. Todos. Pastores, missionários, obreiros que estão no ministério e os que estiveram no ministério. Muito bem. Estou muito bem acompanhado. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia que nos tira de um lamaçal de pecados, de perdição e nos leva à salvação através de uma fé dada e de um Salvador oferecido à humanidade. Obrigado porque nós crentes fomos eleitos, escolhidos e aceitamos Cristo como Salvador através desta fé. Obrigado pelo dom que Tu distribuis a cada um de nós, incluindo aí, em um número já bem reduzido, o dom de pastoreio, ou de pastorado, a alguns que Tu tens escolhido, implicando aí a necessidade de, além de uma fidelidade que se espera de todo crente, e um estudo que se espera, e um viver que se espera, mas de uma maneira mais forte, mais intensa, mais visível, até mesmo pela própria dedicação à obra. Por fim, a questão do ensino, que aí é que é mesmo mais específico para o que é chamado ao pastorado, a pregação, o ensino. Então, muito obrigado por cada um desses homens que estão aqui ao meu redor. Obrigado por mim próprio, no sentido do privilégio que nos foi dado de podermos atender pelo nome de pastor. Uma honra ser assim chamado. Uma honra viver como pastor. E uma honra tentar ser fiel. E uma honra conseguir ser fiel, não como gostaríamos, mas ao ponto de ainda podermos, como a música que os jovens cantaram ainda, ou o coral cantou, de podermos iluminar os caminhos de outros, de podermos ser exemplos para os outros. É um privilégio muito grande para os que são chamados para o pastoreio. E por isso eu e o pastor Watson fizemos questão de nos acompanhar aqui neste palco desses irmãos para enforçarmos este teu servo, querido, respeitado, amado, Pepe, que não sei nem quantos sabem que ele se chama Francisco, mas o querido Pepe entre nós, e empossá-lo como pastor auxiliar de jovens desta igreja. Que ele continue amando esses jovens, interessado nesses jovens, estudando para ensiná-los, dando exemplo, certamente orando. Eu não vejo isso, mas é óbvio que contamos com isto. Obrigado por tudo que ele tem sido de útil, desde que ele começou realmente a trabalhar na Luz do Mundo, nesta área, somando aqui o que ele já serviu na Manancial, em várias áreas, especialmente de jovens também, mas casais, que eu sei, como aqui em outras áreas também, na própria Luz do Mundo, com o diaconato. Então, muito obrigado pelo testemunho, vida e o trajeto cristão do Pepe. E agora, chamando-o de pastor Pepe,
colocamos nas mãos dele esta responsabilidade, entendendo que veio de ti, porque passou por pastores desta igreja, passou pela própria igreja, que tem a última palavra, como nós entendemos, e que realmente determina que assim será, e que entendemos que está ligado no céu, porque ligamos aqui, e é uma igreja séria, e que acho que pode se apropriar deste princípio da tua palavra. Então, toma conta do Pepe, sei com a Joelma, sei com o Tiago, tão útil ele próprio a esta igreja. Joelma não se fala, a essa família tão querida e que serve de uma maneira tão simples, mas tão forte, tão tocante em nossas vidas. Muito obrigado, e que o pastor Pepe se considere, ó Senhor, diante de ti, diante desta igreja e diante de nós todos aqui, devidamente empossado neste pastoreio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Só agradecer mesmo todos que vieram, os amigos, o pessoal do trabalho aí, que vieram. Agradecer que, por esse momento, alguns consideram como festa, mas eu não sou o principal da festa. O principal da festa é Cristo. Nós só somos convidados. Principal, e que vai ser sempre principal, vai ser Cristo. E agradeço por Ele ter me chamado, ter me salvado, não só eu, mas a todos nós, sua graça, sua misericórdia, e que depois aqui vamos todos ter um pequeno lanche aqui para nos alegrarmos em Cristo Jesus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Só isso, obrigado.